Olá a todos, eu sou Johnny Santos e hoje eu tô aqui para falar de um filme que transcende um pouco o status de filme ou de filme cult. E sim, a gente tá falando aqui de uma obra que ganha o status de fenômeno cultural. Sim, hoje eu vou falar de Rocky Horror Picture Show. Escrito por Richard O'Brien, The Rocky Horror Show surgiu como uma peça musical em 1973 nos teatros de Londres. A história é um misto de paródia com homenagem aos filmes B de terror e ficção científica do final dos anos 1940 até o começo da década de 70. Nele, a gente acompanha um casal bem padrãozinho que, por causa de um pneu furado, acaba no castelo de um travesti cientista alienígena. O filme Rocky Horror Picture Show foi lançado 2 anos mais tarde, em 1975, sob a direção do australiano Jim Sharman, e conta com Susan Sarandon e Barry Bostwick nos papéis do casal Brad e Janet, e Tim Curry como o psicótico Frankenfurter. No elenco ainda temos Charles Gray como o narrador, Nell Campbell como a Gruppe Columbia, e os irmãos Magenta e Riff Raff são interpretados respectivamente por Patricia Quinn e pelo próprio escritor de Rocky Horror, Richard O'Brien. Apesar de todo o status cult que esse musical tem hoje em dia, o filme não foi exatamente bem sucedido em seu lançamento. Na sua estreia lá em 73, Rocky Horror foi praticamente ignorado nas exibições ao redor dos Estados Unidos. Só que alguns anos depois, em 1976, o filme começou a ser exibido no cinema Waverly Theatre, em Nova York, em sessões à meia-noite, um tipo de prática que já vinha desde os anos 50, principalmente com filmes cult de terror. O que poderia ter sido apenas mais um filme trash jogado em um horário inóspito, acabou se provando a fagulha que faltava para transformar esse musical em um fenômeno cultural e comportamental. As sessões de Rocky Horror foram aos poucos juntando um grupo de fãs que não se limitava a simplesmente decorar as falas dos personagens, como o fã-clube de Pulp Fiction, por exemplo. Em dados momentos, o público responde aos eventos do filme gritando para a tela. Inclusive, se você procurar na internet, consegue achar bem fácil o que eles chamam de audience script, ou seria o roteiro do público, trazendo exatamente o que você deve gritar em cada cena. Acho que a gente pode até chamar o que acontecia lá de a raiz do cinema 4D, porque além das interações mais verbais, as pessoas levavam certos objetos para serem usados em algumas das cenas. Por exemplo, na cena em que a Janet se protege da chuva com um jornal, as pessoas na plateia cobrem as cabeças com jornais e começam a atirar com pistolinhas de água. Essa maluquice interativa que acontecia nessas sessões acabou gerando um público fiel que se reunia para viver essa experiência por literalmente centenas de vezes. Eu confesso que eu tenho uma certa curiosidade de assistir esse tipo de sessão ao vivo um dia, mas aqui no Brasil elas são meio raras. Acho que a última que aconteceu foi em 2015, 2016, lá no Rio de Janeiro. De qualquer forma, pensando aí que é um filme de 1970, ter acontecido uma sessão aí uns 3 anos atrás, não é tão distante assim. Quem sabe um dia não rola de novo e eu tenho a oportunidade de assistir. A primeira vez que eu assisti Rocky Horror foi no começo de 2017, ou seja, foi algo bem recente. Eu tenho alguns amigos que gostam muito desse filme e eu queria entender os motivos. Fora isso, eu estava numa época que eu estava frequentando o teatro musical com alguma regularidade, saudades de dinheiro, e uma versão brasileira estava para estrear, então os anúncios automáticos do Google começaram a esfregar Rocky Horror na minha cara com alguma frequência. Na época eu tive sorte de que o filme estava no Netflix, então eu preparei um baldão de pipoca, apaguei as luzes, sentei no sofá, assisti o filme e eu não consegui entender bem o que eu tinha acabado de assistir. Quer dizer, o filme não é tão difícil de entender, não é nada disso, apesar de momentos intencionalmente confusos, mas eu não conseguia entender o que fazia de Rocky Horror um filme tão amado pelos meus amigos. Bom, como eu disse, em 2017 teve essa adaptação em português de Rocky Horror Show, e eu pude assistir ao vivo graças ao meu amigo Saulo lá da página do Chrono Trigger dos Croneiros. Um beijo, Saulo, muito obrigado por ter me propiciado esse momento mágico na minha vida. E essa sessão foi uma sessão meio insólita, né? Pra se ter uma ideia, na nossa fileira da frente tava o Reinaldo Gianecchini, a Mariana Ximenes e ninguém menos que a rainha do teatro musical brasileiro, Cláudia Raia. No palco, interpretando Frankenfurter, estava o Marcelo Médici, que eu lembrava principalmente por causa do papel dele na Praça é Nossa do corintiano Zoinho.
Mas depois de ver aquela apresentação, as músicas começaram a ficar martelando na minha cabeça. No começo foram as versões brasileiras, que nem tem uma tradução tão fiel ao texto em inglês. Mas depois eu acabei indo atrás das músicas do filme, que dá pra encontrar fácil em serviços de streaming como o Spotify. Quando eu dei por mim, eu já tava escutando o álbum inteiro pelo menos uma vez por semana. Mas afinal de contas, o que o Rocky Horror tem de tão especial para conquistar um fã-clube tão fiel e de uma forma tão passional? Eu tenho certeza que um monte de gente já deve ter escrito teses excelentes sobre isso, com estudos antropológicos e sociais sobre a psique de cada um dos personagens, mas esse não é o meu caso, então vou tentar falar aqui do que eu achei do filme. Bom, para começar ele já abre com a minha música favorita, Science Fiction Double Feature, que é perfeita para apresentar o que a gente vai encontrar daqui pra frente. A letra é essencialmente um apanhadão de menções a filmes que inspiraram o Richard O'Brien a escrever Rocky Horror, de King Kong a Tarântula, de A Ameaça Veio do Espaço a Flash Gordon. E tirando esse lado mais curioso de se saber de onde veio a inspiração, eu acho ela musicalmente incrível. Ela me faz pensar muito na fase mais glam do David Bowie, na época do The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Muito disso vem dessa versão da música ser cantada pelo próprio Richard O'Brien com uma voz meio andrógena, diferente da versão da peça que era cantada pela Patricia Quinn com uma voz mais aguda. Science fiction. Uma curiosidade é que essa troca quase fez com que a Patricia não participasse do filme. Na versão da peça, além do papel de Magenta, a atriz também fazia o papel de uma pipoqueira que cantava as músicas de abertura e encerramento. Sendo sua música favorita, quando Richard O'Brien falou que ele é quem ia cantar, ela não ficou nem um pouco contente. A solução, entre aspas, aí para esse impasse foi utilizar a boca da Patricia Quinn durante essa cena, fazendo um lip sync da voz do Richard O'Brien. Passados os créditos de abertura, nós somos apresentados aos protagonistas Brad Majors e Janet Weiss, no casamento de uns amigos próximos. Brad e Janet são aquele casal bem padrãozinho que a gente está acostumado a ver quando alguém quer retratar a típica família americana. Janet pega o buquê da noiva e logo em seguida Brad a pede em casamento, com uma música que é intencionalmente bem cafona para deixar evidente o quão sem graça esse casal é até agora. O divertido da cena é que toda essa breguice acontece numa igreja ao lado de um cemitério, com o Richard O'Brien e a Patricia Quinn vestidos como na pintura American Gothic, que com certeza você já viu ser parodiada em algum desenho animado. Mesmo com toda essa alegria irritante do casal, o coro da música contrasta com umas vozes bem desanimadas. The river was deep, but I swam it. Janet, the future is ours, so let's plan it. Janet, so please. O casal decide comunicar a novidade ao professor Everett Scott, que foi o responsável por juntar os dois, mas eles acabam se perdendo durante um temporal. Para piorar, o pneu do carro estoura e Brad não tinha step. Sem muita opção, eles decidem voltar até o castelo que viram na beira da estrada para ver se o dono deixava eles usarem o telefone para chamar socorro. Aqui a gente começa a ver um pouco do clima de terror da história, principalmente com a questão da chuva, dos relâmpagos e do castelo. Aliás, a inspiração de Frankenstein está em todo lugar nesse filme. O castelo, inclusive, foi usado em alguns filmes da Hammer, como The Man in Black, The Lady Craved Excitement e The Brides of Dracula. Acho que uma das partes mais icônicas para mim é a placa de "Entre por sua conta e risco" no portão do castelo. É uma placa que não tá falando para eles não entrarem. É meio que um convite enigmático. Se você tiver coragem, você entra. Ok, Brad e Janet não tinham muita opção, mas acho que essa placa diz muito sobre o tipo de experiência que eles podem ter dentro do castelo se eles se atreverem a entrar. O casal é recebido pelo mordomo esquisitão Riff Raff, que atiça o mistério sobre o mestre do castelo e fala sobre a festa que eles estão tendo naquele momento. Então começa o grande hit do filme, Time Warp. É inegável que Time Warp é a mais dançante das músicas do filme. Inclusive com a sua coreografia na letra, falando para você dar pulinho para a esquerda e um passinho para a direita, sem esquecer do impulso pélvico. Aliás, se um dia você for numa daquelas sessões interativas que eu mencionei, se prepara para ser obrigado a dançar essa parte.
por bem ou por mal. No teatro essa música costuma ser inclusive repetida no final da peça. Mas assim, mais do que isso, essa música também diz muito sobre Rocky Horror. Ao mesmo tempo que a gente tem uma pseudo-baboseira científica falando de portal do tempo ou sobre ser chamado pelo vazio, a letra diz muito sobre se entregar a uma experiência diferente daquilo que você considera mundano ou comum. E nesse momento é exatamente o que acontece no filme. A gente tem uma Janet e um Brad no padrãozinho deles, totalmente perdidos no meio de uma festa cheia de gente esquisita, literalmente nos mais diversos tamanhos e formatos. E falando em gente esquisita, logo depois de Time Warp, a gente tem a entrada do Frank-N-Furter com um Tim Curry malucaço de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E olha que eu já tinha visto ele assim. Ele se entrega tanto nesse papel que eu nem sei por onde começar. Você vê que ele é realmente o mestre daquele castelo, respeitado e venerado por todo mundo. Ele escolhe para onde vai, ele decide quem é ou não é interessante para ele, e na hora que o Brad pede para usar o telefone, ele simplesmente ignora completamente. Mas nenhuma palavra que eu usar aqui para descrever vai ser tão impactante quanto o visual dele. Para mim, o Frank-N-Furter não é simplesmente uma drag queen maluca. Eu acho que tem um misto de feminilidade exagerada com uma macheza grosseira que, tirando o Tim Curry, eu não consegui ver muita gente conseguindo entregar. Por exemplo, nas versões do Glee e do remake de 2006, o Frank-N-Furter perde muito desse lado mais masculino que eu acho importante para trazer um sentimento de estranheza e desconforto. Já na versão brasileira, que eu mencionei lá atrás, o Marcelo Médici exagerava na masculinidade e na gritaria, deixando de lado a parte mais diva que o personagem também pede. O jeito que o Tim Curry desfila, dança, cruza as pernas, como ele comanda toda a cena é um absurdo de tão bom. Pra mim, esse momento é de longe o ponto alto do filme. Enfim, mais ou menos como o Dr. Frankenstein, a gente descobre que o Frank-N-Furter está fazendo a sua própria recriação de um ser humano perfeito, o que aqui significa um loiro bombado de sunga dourada. De quebra, a gente acaba descobrindo também que o Dr. Frank é aquele tipo de pessoa que se interessa por alguém, usa e depois descarta. Aqui, literalmente, como é o caso do personagem Ed, no filme interpretado pelo roqueiro Meat Loaf. Talvez muita gente hoje em dia não faça ideia de quem seja o Meat Loaf, mas nos anos 70 e 80 ele era bem conhecido. No miolo da história a gente acaba tendo um pouco mais de descoberta sexual por Brad e Janet e também pela própria criatura, o Rocky. E se por um lado o Brad acaba ficando com medo daquilo tudo, principalmente pela experiência com o Dr. Frank, por outro, a Janet acaba desabrochando e descobrindo um prazer que ela nunca tinha tido contato antes. Acho que isso mostra muito o quanto que Janet, como mulher, acaba sendo reprimida sexualmente com toda aquela idealização da mulher bela, recatada e do lar, enquanto que Brad, cobrado pela sua masculinidade, se sente sujo por ter gostado da sua experiência com um homem. Rocky acaba se interessando também por Janet e despertando ciúmes no Dr. Frank-N-Furter, que fica completamente descontrolado. Acho que a partir daqui tudo vira uma confusão gigante, muito por causa das influências de filme B. O Dr. Frank captura Janet, Brad, Rocky e também a Group Columbia, que havia se virado contra ele, principalmente por causa do que ele fez com o Ed. O Dr. Scott, aquele mesmo que tinha sido responsável por juntar Janet e Brad, surge no castelo e a gente descobre que, além de ser um rival de Frank-N-Furter, ele também era tio do Ed. No final do filme a gente acaba tendo os irmãos Riff Raff e Magenta se virando contra o seu mestre e desintegrando Frank-N-Furter com um raio antimatéria. Brad e Janet escapam do castelo, mas fica um subtexto de que aquela experiência toda mexeria com eles para sempre. Eu gosto que o filme termina com uma segunda versão da música de abertura, mas dessa vez, ao invés de mencionar os filmes clássicos dos anos 50 e 70, ele conta os eventos que aconteceram no Rocky Horror. O legal nisso tudo é que, mesmo sem saber, o filme estava prevendo que ele atingiria um status de filme cult da mesma forma que os outros que ele mencionou. Dando um parecer geral, eu acho que o filme começa muito bem, apresentando um grupo de personagens icônicos e criando uma situação que desperta a curiosidade. Se por um lado a estética de filmes B ajuda a dar um status de cult pro Rocky Horror, ao mesmo tempo essa influência faz com que o ato final do filme seja bastante confuso. E aí se você me perguntar se eu recomendo o Rocky Horror Picture Show, eu respondo, eu gosto de Rocky Horror. Mas eu não consigo pensar em algum amigo para quem eu indique e eu tenha 100% de certeza que ele vai gostar. É uma obra muito diferente, muito única, para bem e para mal. Então é muito fácil você não curtir.
Como eu disse, na primeira vez que eu assisti, eu saí com mais dúvidas do que certezas em relação a esse filme. Mas ele tem potencial de te conquistar aos poucos, então eu definitivamente acho que vale a pena dar uma chance. Agora, se você conhece o filme e quer ver mais coisas a respeito, eu deixo aqui duas recomendações. Uma delas é um vídeo aqui no YouTube mesmo, no canal do Matt Bowney, onde ele explica como ele conheceu o Rocky Horror em uma festa e como isso ajudou ele a se assumir gay. Infelizmente o vídeo não possui legendas em português, mas se você souber inglês, fica aqui a indicação. Uma outra recomendação, essa um pouco mais complicada de se obter de forma legal pelo menos, é a apresentação que foi transmitida ao vivo pela BBC em 2015, contando com participações especiais como a do humorista Stephen Fry, da Spice Girl Emma Bunton e do próprio Richard O'Brien. Apesar da história toda estar lá intacta, eu acho que é uma apresentação que funciona melhor para quem já conhece o Rocky Horror, porque tem aqueles cacos teatrais, aqueles momentos bem sai de baixo, onde os atores começam a rir das situações no meio do palco. Eu vi essa apresentação em um upload ilegal aqui no YouTube, mas não vou referenciar o link porque a qualquer momento alguém pode tirar ele do ar. Se você caçar por Rocky Horror BBC 2015 aí no Google, talvez encontre alguma coisa. E também deixo aqui uma contra-recomendação, que é a sequência espiritual de 1981 chamada Shock Treatment, onde temos uma Janet extremamente popular e um Brad totalmente sem graça passando por um tratamento de choque. Ele brinca com a estética da família tradicional americana dos anos 50, mas esse filme é tão fraquinho que eu nem aguentei assistir até o fim. Bom galera, obrigado por acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. Eu podia ficar horas aqui falando sobre Rocky Horror, mas acho que eu queria mais passar o sentimento que esse filme traz pra mim. Eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo. Se você já assistiu o filme, deixe seu comentário aí embaixo, eu acho que é sempre legal ver a opinião das pessoas sobre esse filme. E se você nunca assistiu e ficou curioso pelo que você assistiu aqui, deixa um comentário depois que você viu o filme para falar se você gostou, se você não gostou, qual que é a sua impressão de maneira geral. Eu acho que essa primeira impressão de Rocky Horror é um negócio muito valioso. Eu vou ficar por aqui, mas não sem antes agradecer alguns amigos que me acompanham no Twitter e toda vez que eu começo a postar a letra de alguma das músicas de Rocky Horror, eles vão lá e completam a letra e faz a gente ficar parecendo um bando de maluco de uma seita. Então, um forte abraço aí pra Shelly Poison, pro Ogro, pro Sudo e um abraço especial de novo pro meu amigo Saulo, que me levou ao teatro para ver a peça do Marcelo Médici, que eu tenho minhas críticas, mas eu gostei bastante. Acho que ela foi uma das grandes responsáveis por eu começar a gostar de Rocky Horror Show. Então, um abraço para você, Saulo. Um abraço para todos vocês que acompanham aqui o The Backtracker. Não deixe de deixar o seu joinha aqui, de se inscrever no nosso canal para ajudar a fortalecer isso aqui, tá certo? Bom, um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.